Olá, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos começar mais um sermão aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, que fica no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Neste tempo ainda de isolamento, ainda não retornamos às nossas atividades presenciais, mas temos feito sequencialmente o cumprimento da nossa agenda de sermões e de estudos, além de outras tantas atividades para o serviço da membresia da nossa igreja e daqueles que queiram se juntar a nós. Nós vamos ler nesta noite a Epístola de Paulo a Filemon. É uma pequena carta de apenas 25 versículos e que nós vamos ler logo em seguida. Enquanto você abre aí o seu texto, nós vamos apenas fazer algumas referências aqui, Epístola de Paulo a Filemon. É uma carta daquelas que foi escrita no seu primeiro aprisionamento, foi escrita na mesma leva de Efésios, Filipenses e Colossenses, e embora outras epístolas tenham sido escritas também enquanto Paulo estava aprisionado, a verdade é que nós costumamos chamar essas 4 cartas de cartas da prisão. Talvez nós estejamos falando algo em torno do ano 61, depois de Cristo, 62, por ali, naquelas imediações, e é uma das cartas mais especiais da Bíblia. Ela é muito diferenciada. Nessa carta, Paulo, o apóstolo já conhecido, inclusive ele próprio diz que já está meio velho aqui, Paulo apela a Filemon, que é um outro cristão sincero, mas que pelas circunstâncias do seu tempo tinha, ele que era alguém talvez de recursos físicos, de recursos materiais, ele tinha escravos. Nós vamos falar um pouquinho disso logo em seguida, quando entrarmos no texto propriamente dito. E o apelo que Paulo faz nessa epístola é por um terceiro cristão, que é Onésimo, recém-convertido, a quem Paulo chama também de filho na fé, assim como Filemon, que era seu filho na fé também. A posição desses irmãos é delicada aqui na carta, e Paulo trata disso com maestria. Por que é delicada? Porque Paulo está preso, provavelmente em Roma, como nós já vimos nas outras epístolas. E ele está escrevendo de dentro de uma prisão. Filemon, que, como nós já dissemos, devia ser alguém de posse, teve um dos seus escravos fugindo. E ele, que além de ter posses, ao que tudo indica, superintendia uma parte da igreja na cidade de Colossos, até, segundo uma visão mais conservadora, era em Colossos ainda, e ele precisa tomar uma decisão difícil por causa do pedido de Paulo, que é perdoar um escravo que tinha fugido, e na fuga ainda furta as suas coisas. E temos o terceiro que também está em situação difícil, que é o próprio Onésimo, que antes era um fugitivo, que agora é mandado de volta, e a gente às vezes se pergunta por que Paulo mandou Onésimo de volta. É porque isso era parte da lei.
tanto da lei romana quanto da lei dos hebreus, né? Se você ler depois o Antigo Testamento, um escravo foragido, se encontrado, deveria ser mandado de volta para o seu senhor. E Onésimo, nessa altura do campeonato, não tinha qualquer garantia, nem de vida, nem de perdão, nem de nada. Ele vai porque ele se converteu realmente, ele acata a orientação do apóstolo Paulo e vai. Agora, nessa trama toda, para dificultar um pouco mais a situação, há dois professores aí de meados do século XX, John Knox, que não é o reformador, é um acadêmico, e o Goodspeed, E.J. Goodspeed, que eles estabelecem uma teoria segundo a qual Filemon e as demais pessoas envolvidas nessa epístola eram todos destinatários e que talvez Arquipo tenha sido o real destinatário da carta, portanto, aquele a quem Paulo estaria suplicando o perdão a Onésimo, e que Filemon, por ser muito próximo de Paulo, seria o interlocutor junto a Arquipo. Bom, você precisa de uma certa imaginação e de boa vontade para ver isso aqui no texto. Não há uma correlação muito clara dessas possibilidades. Mas eles desenvolvem essa teoria partindo do princípio que Filemon seria o superintendente das igrejas que estavam no Vale do Rio Lico, rio esse que nós já mencionamos em outras epístolas, onde as três cidades importantes ficavam: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então essas três igrejas seriam superintendidas de alguma forma por Filemon. É uma teoria complexa, uma teoria pouco comum, porque não é apenas isso, ela é longa, né? Isso resultou em compêndios a respeito disso, mas há algo interessante nessa teoria que nos vale a pena. É que Filemon e as demais pessoas que Paulo menciona ao longo dessa epístola como destinatários não estariam em Colossos, mas em Laodiceia. E com isso ficaria resolvido o mistério lá de Colossenses 4,16, né, que fala a respeito disso, de uma carta que deveria ser lida lá na igreja de Laodiceia e depois enviada para ser lida na igreja de Colossos e vice-versa. Não sei se vocês lembram disso no último sermão. Mas isso é um dado interessante, embora não tenha uma comprovação mais clara, mas é interessante porque resolveria um dos mistérios, que é aquela carta que é mencionada ali em Colossenses e que nós não sabemos que documento é esse. Pode ser que, na verdade, aquele documento seja a epístola de Paulo a Filemon. Por quê? Porque ele endereça esse documento, essa carta, a Filemon, a irmã Áfia e a Arquipo, provavelmente esposa e filho de Filemon, e a igreja que está em tua casa. Se ele está em Laodiceia, então a igreja de Laodiceia seria o destino dessa carta. Bom, mas isso é para falar a vocês que existem essas possibilidades e, portanto, são curiosidades que podem nos levar a algumas respostas. Mas numa visão mais tradicional, nós temos que Onésimo, que era um dos escravos de Filemon, tinha fugido da casa do seu senhor, né, de Colossos. Isso na visão mais tradicional, eles estariam em Colossos, e depois de roubar alguma coisa, o que nós vemos no versículo 18. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Então, o que aconteceu? Onésimo não era convertido, ele era escravo de Filemon, ele dá um jeito de fugir da casa de Filemon, mas antes de ir embora ele rouba coisas de Filemon, ele furta. Mas agora, quando ele chegou a Roma, né, provável local onde Paulo estava preso, quando escreve essa epístola, quando ele chega a Roma, por alguma circunstância que nós não conhecemos, ele se depara com o apóstolo Paulo e com a sua pregação a respeito do Evangelho. Isso lá no versículo 10, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Paulo diz com todas as letras, Onésimo se converteu ouvindo a minha pregação enquanto eu estava preso. Então essa é a ideia. Por conta disso, Onésimo se arrepende daquilo que fez. E, ao que tudo indica, ele próprio teve o desejo de reparar o seu dano. Durante um certo tempo, ele fica ajudando Paulo,
porque no versículo 11, Paulo diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então ele estava ajudando Paulo em alguma maneira. Sabendo de tudo isso, Paulo escreveu uma carta a outro dos seus filhos na fé, que era Filemão. Paulo explica a situação toda e pede a Filemão, com base no amor cristão, não com base em qualquer lei ou em qualquer revolta ou em qualquer levante, mas com base no amor cristão. E ele, para isso, usa a sua posição de pai espiritual, tanto de Filemão quanto de Onésimo, e que Filemão, então, recebesse Onésimo de volta, um escravo fugido, mas agora voltando, seria não apenas um escravo, embora na lei daquela época ele seria, mas agora também um irmão. E em vez de submetê-lo à pena de morte, que era possível nesses casos, era comum entre os romanos, quando pegavam um escravo foragido, na verdade ele deveria perdoar o seu escravo. Paulo propõe que reparações fossem feitas, e para isso ele não propõe reparações ao escravo, mas reparações a Filemão, que era, na verdade, o detentor das questões jurídicas, legais do tempo do Império Romano. Ok, essa aí é a ideia dessa epístola, que eu vou ler agora com vocês. Vou primeiro fazer uma oração e em seguida vou ler essa epístola com vocês para nós conversarmos um pouco a respeito de sua exposição. Senhor Deus, obrigado por tua mão que se estende sobre nós e obrigado pela riqueza que está contida numa carta tão pequena que foi enviada a um dos nossos irmãos do passado, que surtiu efeito em corações, não apenas dele, mas de toda uma igreja. E até hoje, depois de 2000 anos, a tua igreja vem se beneficiando com essa leitura e com a sua exposição. Obrigado a Deus por teres inspirado gente do passado a escrever a tua Sagrada Escritura. E obrigado porque o teu Santo Espírito moveu os meios para preservar o texto até o nosso dia. Queremos te louvar e te honrar, pedindo que o Senhor ilumine a nossa percepção, o nosso olhar espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. A leitura da Epístola de Paulo a Filemão diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo.
E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Bom, meus irmãos, lida a epístola, nós vamos então prosseguir na sua exposição. Há um trecho inicial, os versículos 1 a 3, que compõem uma saudação, como lá no finalzinho, de 23 a 25, ele também se despede. Então, como uma boa carta, começa com uma saudação e termina com uma despedida. Na saudação, Paulo se apresenta como remetente daquela carta juntamente com Timóteo. Ele começa dizendo que é prisioneiro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E essa ideia de prisioneiro ele repete por 5 vezes nessa carta tão pequena. Versículo 1, versículo 9, versículo 10, que ele está entre algemas, versículo 13 entre algemas e o versículo 23, prisioneiro comigo, portanto ele também prisioneiro. Então, ele era prisioneiro do Senhor e por causa do Senhor, a sua vontade, portanto, não era mais livre nele próprio e para ele próprio, mas era cativa de Deus, e seu corpo era cativo dos homens, então ele não tinha mais liberdade nenhuma. A sua vontade era prisioneira de Deus e o seu corpo era prisioneiro dos homens. E é assim que ele começa a sua carta, já dizendo para Filemão: eu estou mandando um escravo de volta para você, mas saiba você que eu sei o que é isso, porque eu tenho a minha vida interior presa a Deus e a minha vida exterior presa aos homens. Então, a sua vontade, portanto, e o seu corpo eram escravos, presos, prisioneiros, sem liberdade. Ele não se apresenta como apóstolo, e depois que ele faz essa apresentação com Timóteo, ele, a partir do versículo 4, ele só usa a primeira pessoa. Então, todos sabemos que Timóteo estava com ele, até por outros textos da Bíblia, mas o fato é que, a partir dali, essa carta toma uma característica de pessoalidade muito grande. Por que ele não defende seu apostolado? Ele chama Timóteo apenas de irmão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Ele não chama Timóteo de companheiro de lutas, nem de pastor, nem de ministro, nem de obreiro. Ele não se chama de apóstolo. Por que ele não precisa defender o ministério deles, principalmente o seu? Porque aqui ele não está escrevendo para contrariar heresias ou para acabar com problemas no meio de uma igreja. Ele está escrevendo para gente amiga. E essa pessoa amiga, Filemão, e aquelas pessoas mais próximas da sua família, Áfia e Arquipo, entendiam bem quem era Paulo e o respeitavam como ministro. Ele não precisava se defender para eles. Então, ele não precisava se antecipar e ele simplesmente não usa os seus escudos ali para proteger o seu ministério. A carta é enviada a Filemão e a Áfia, como já dissemos, e geralmente são considerados esposa, isso mais ainda, e muita gente considera Arquipo como filho e talvez um dos superintendentes das igrejas que havia em Colossos. Porque as igrejas, a gente chama de a igreja, não havia templos naquele tempo, no primeiro e segundo século não havia qualquer forma de semelhança a templo. O que havia era a igreja da cidade tal que se reunia em casas. E algumas casas eram superintendidas por algumas pessoas e outras por outras pessoas. E, ao que tudo indica, Arquipo, inclusive pelo final da epístola aos Colossenses, era um desses superintendentes. Bom, essa saudação diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da parte, ou do Senhor Jesus Cristo. E da parte do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma graça e paz ele vai
essa mesma graça, essa mesma paz, ele vai trazer ao longo das entrelinhas do texto, e no finalzinho é com essa graça que ele também se despede das pessoas. Mas o corpo da carta está entre os versículos 8 e o 22, onde nós vemos o grande desenvolver da ideia. Antes, no entanto, depois de se apresentar e de dizer a que ele veio e para quem ele está mandando a carta, Paulo também diz que tem orado por eles, particularmente por Filemon, e Paulo declara abertamente as razões da sua alegria. Filemon tem sido alguém fiel, isso ele fala lá no versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, o motivo das ações de graças aqui de Paulo com respeito a Filemon, e ele começa dizendo, dou graças ao meu Deus, e por aí vai até encerrar o versículo 7, é que Filemon não apenas é um crente fiel, mas ele tem sido um ministro fiel, e ele tem sido alguém cujo zelo na obra de Deus tem levado ânimo novo aos crentes da igreja que se reúnem em sua casa e talvez em algumas outras casas. No versículo 6, por exemplo, vemos o conteúdo, vemos aquilo que Paulo orava ao Senhor. Então, versículo 6 é Paulo dizendo, eu tenho orado por isso aqui. Pelo que ele tem orado? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou seja, nesse momento, Paulo já está dizendo que tem orado, e vou usar uma expressão nossa aqui do século 21, Paulo tem orado para que Deus amolecesse o coração de Filemon em relação àquilo que Paulo haveria de lhe escrever em seguida. Paulo está dizendo, olha, eu estou te mandando uma carta, você sabe o quanto você é precioso para mim, eu tenho dado graças a Deus por isso, e eu tenho orado, inclusive, para que a tua fé se torne mais eficiente. Ou seja, eu espero, Filemon, que depois de você receber essa minha carta, você consiga subir mais um degrau, dar mais um passo na sua jornada de fé. Ou seja, Filemon ali, ele é instado pelo apóstolo Paulo a seguir adiante, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Até parece que Paulo está dizendo que não era eficiente, porque ele não está dizendo se torne mais eficiente, mas se torne eficiente, ou seja, há alguma coisa que Paulo vai dizer que só vai funcionar se o coração de Filemon realmente se consternar. Ainda havia um chão a percorrer, uma estrada a andar, mas Paulo confiava em Filemon e, acima de tudo, confiava em Deus, e é por isso que ele fala para Filemon, mas ora a Deus. Se Filemon tinha sido tão amoroso e animador no passado, levando ânimo renovado aos irmãos, então ali Paulo infere que seria possível também que ele fosse ainda mais profundamente amoroso e animador, agora com relação a Onésimo e não apenas com relação aos demais da igreja. Isso era uma espécie de prova de fogo a qual Filemon seria submetido. E é exatamente isso que Paulo fala. Chegamos então, isso acontece dos versículos 4 ao 7, do 8 ao 22, que é o cerne de tudo. Nós temos alguns quesitos ali a conversar. A primeira das coisas que nós temos a dizer aqui é com respeito à escravidão. Porque as pessoas céticas, e mesmo aquelas envolvidas intelectualmente por ideologias espúrias e antibíblicas, vão olhar para o texto bíblico e vão dizer assim, não, isso aqui não pode ser algo de Deus, porque tem um texto aqui que fala do escravo, o apóstolo, grande sistematizador da doutrina cristã do primeiro século, pega um escravo fugido que se converteu e manda de volta. Está tudo errado, isso não pode ser texto de Deus, não. Mas, na verdade, as pessoas que discutem a validade dessa epístola com uma postura anti-escravista postada naquela circunstância e para aquele tempo, fazem uma observação anacrônica da história. Paulo estava inserido num contexto e ele tinha o foco da libertação pautado em outro aspecto, exclusivamente nos atos de Cristo. Porque para o apóstolo Paulo não havia muito sentido naquela altura do campeonato em lutar pela liberdade física,
Até porque ele próprio não usufruía da liberdade física e ele sabia o grau de liberdade no seu espírito que ele usufruía em Cristo Jesus. Então, toda a luta de Paulo era em função da liberdade da alma e não de qualquer tipo de luta exterior. No entanto, nós vamos ver que algumas coisas acontecem aqui na jornada espiritual das proposições de Paulo, que faz com que, sim, ele tivesse algumas preocupações, talvez não políticas ou jurídicas, mas algumas preocupações lícitas que poderiam redundar depois na solução de um problema tão grave quanto da escravatura. Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 7, 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, que era a situação de Onésimo, né, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. E é interessante que nesse versículo aqui de 1 Coríntios 7, 22, nós vemos as duas situações. O que Paulo, se fizéssemos uma junção de texto, estaria dizendo na verdade pregada, não no uso da mesma expressão, obviamente, mas na verdade pregada, ele estava dizendo para Onésimo, Onésimo, você foi chamado pelo Senhor quando era livre, portanto você é escravo de Cristo. É como eu, Onésimo, como eu, Filemão, a mesma coisa. Agora você, Onésimo, você era um escravo quando foi chamado por Cristo, portanto você é livre. Esse trocadilho entre a liberdade espiritual e o aprisionamento físico era algo que estava presente no primeiro século. Mesmo assim, algumas coisas eram diferentes por causa de Cristo, algumas coisas saíam do padrão, mesmo que ainda não tivessem uma solução para aquele problema. Ainda não havia se resolvido isso na história, mas havia coisas diferentes. Por exemplo, lá em Gálatas 3, há uma pequena fórmula batismal em que Paulo diz, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, quando vocês se tornam filhos de Deus, a comunidade os acolhe, vocês são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem mais diferença de homem e mulher, de quem é escravo, de quem é livre, de quem é judeu e de quem não é. Acabou isso. Em Cristo todo mundo é um, todo mundo é igual. E era isso que povoava a mente do apóstolo Paulo. Então, naquele contexto em que nós estamos, nós vemos a exortação de Paulo para que, em Cristo, a escravidão fosse compreendida como aio, como algo ainda devido aos escravos convertidos ao Senhor, na sua carne, e como instrução de cuidados humanos aos senhores que se convertessem. A tese da igreja do primeiro século, que era mergulhada nessa questão legal jurídica do Império Romano, era o seguinte: se o senhor e o escravo forem convertidos, eles vão se tratar como irmãos. Não há por que não se tratarem como irmãos em Cristo Jesus. E ainda havia aquele caso mais dramático, como nós vemos Pedro em sua primeira epístola falando. Se alguém é escravo, submeta-se ao seu senhor na carne e faça de bom grado e não por violência, não por obrigação, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Então nós temos instruções assim que são bastante díspares do nosso tempo, mas que nós precisamos entender. Em outras palavras, todo mundo que era crente, seja senhor ou seja servo, seja senhor ou seja escravo, todo mundo era escravo de Cristo e isso igualava todo mundo diante do Senhor. No contexto dessa carta, existe uma ordem, existe um pedido. E Paulo faz uma alternância disso aí. Aqui no versículo 8 e no versículo 21, Paulo fala de ordem. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, e lá no versículo 21 ele diz, certo como estou da tua obediência, então, se você ordena, você espera a obediência. Mas, nos versículos intermediários, Paulo modifica o seu tom, porque ele diz assim, para te ordenar o que convém, versículo 9, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo,
14, nada quis fazer sem o teu consentimento. Existe uma lembrança da ordem de Paulo, no versículo 14, quando ele diz, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, ou seja, porque eu mandei. Porque, ô Filemão, eu sei que eu posso mandar, não se esqueça que eu posso mandar, versículo 14, e eu espero que você entenda, Filemão, que eu mandei, mas eu não quis, versículo 21, mas eu não quis mandar, então eu estou pedindo, Filemão, para que eu não tenha que mandar, eu estou pedindo, e por isso eu espero que você faça de livre vontade, e que você faça muito mais do que eu estou pedindo, versículo 21, indo para o 22. Então existe um jogo de palavras aqui do apóstolo Paulo, porque o próprio Paulo diz, você, ô Filemão, de certa maneira me pertence, porque eu sou seu pai na fé. Você próprio está atrelado a mim, mas eu não vou usar desse subterfúgio. E toda jogada semântica e jogada de palavras que Paulo faz é para que Filemão entenda que aquilo que Paulo pede em favor de Filemão, em favor de Onésimo, é na verdade aquilo que Filemão também sofre com relação a Paulo. E aquilo que todos os filhos de Deus experimentam com relação ao próprio Deus. Então, por isso, nos versículos centrais, o apóstolo prefere apelar para o bom senso e para a livre vontade. Ao longo de várias vezes ele faz isso, né? Tudo por causa do amor. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Que amor é esse? O amor pelo Senhor, o amor da salvação. A ideia de Paulo, portanto, é uma ideia absolutamente didática e segue o que Deus nos apresenta. Ele esperava que Filemão obedecesse, mas não por causa da sua obrigação, e sim por causa da compreensão da riqueza do amor de Cristo, do seu bem, daquilo que ele faz por nós e como nós devemos obedecer por livre vontade, mesmo sabendo que temos que fazer, que nós o façamos com alegria e com bom ânimo, movido pelos sentimentos de Cristo, de amor e de perdão. Essa é a ideia de Paulo. E Paulo insiste, ele insiste, e Paulo não é bobo, né? Como a gente fala por aí. Paulo manda uma entrelinha aqui para Filemão no versículo 22, que é tremenda, viu? Porque Paulo espera tanto que Filemão faça aquilo que ele pede na carta, que ele manda uma indireta. Paulo estava dentro da prisão. Vamos lembrar disso, ele não tinha nenhuma perspectiva de data de livramento, de soltura. Mas ele diz o seguinte, e ao mesmo tempo, 21, para vocês entenderem, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O que Paulo está dizendo aqui? Se eu for até aí, ficar na sua casa, ó Filemão, o que eu vou ver na sua casa? Você tendo perdoado Onésimo e tratando Onésimo e passando a tratar Onésimo como irmão em Cristo, com amor e abnegação, ou se eu chegar na sua casa, eu vou ver você fazendo o contrário disso? Na verdade, Paulo usa aqui de um eufemismo circunstancial para dizer a Filemão, olha, eu espero tanto que você resolva isso, faça isso de boa vontade e livremente, mas eu espero tanto que você faça isso, que eu gostaria mesmo que você pensasse na possibilidade de eu chegar de repente na sua casa e ver o que está acontecendo. Isso é quase uma lembrança escatológica, não é? Aquele que está de pé, cuidado para não cair, olha como é que você anda, persevere até o final, porque a gente não sabe a hora em que o Senhor virá. Obviamente que isso é uma aproximação, né? Uma lembrança, não é uma referência direta, mas nos faz lembrar que muitas vezes a observação vem de surpresa, nós não recebemos a marcação de dia e hora. E há uma reparação proposta, e aqui nós vemos o princípio da redenção claramente colocada por Paulo, de modo didático e de modo objetivo. Quando Onésimo fugiu, ele furtou coisas, eu já li para vocês no versículo 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ele tinha furtado, e Paulo se coloca como avalista, nas entrelinhas, ou seja,
E objetivamente, de uma e de outra forma, Paulo se coloca como avalista. De tal forma que Paulo aqui, ele diz o seguinte: se ele fez alguma coisa, eu assumo a dívida dele. Não vai cobrar de Onésimo, deixa que a dívida recaia sobre mim e não que fique sobre ele. Isso porque não poderia haver nenhum senão, nenhuma vírgula entre Filemão e Onésimo. Vai que Onésimo não tinha mais dinheiro, vai que ele não tinha mais como restituir o que ele pegou. Ele pode ter pego objetos, digamos, aí vendeu aquilo, aí se converteu depois, ele não tem mais. Ele não vai ter como restituir. O que Paulo diz? Não cobre dele, cobre de mim. Deixa que eu pago, deixa isso na minha conta. Recebe Onésimo como se fosse eu chegando. Então vejam bem, o Filemão, recebe Onésimo como se fosse eu mesmo, final do versículo 17, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Por que Paulo fala isso? Porque ele começa o versículo 17 dizendo: se, portanto, me consideras companheiro, se você acha que eu sou verdadeiramente seu companheiro, seu irmão em Cristo Jesus, seu pai na fé, então recebe Onésimo, que eu mandei para você, como se fosse eu, e não como se fosse um escravo voltando. Então Paulo intercede por Onésimo, a fim de gerar paz entre aqueles que agora são irmãos em Cristo. Antes não eram, mas agora são. Ele poderia ter dito o seguinte: Onésimo fugiu de sua casa porque roubou as suas coisas. Mas ele diz diferente. Ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você. Ele não fala que ele fugiu. Talvez ele tenha sido afastado de você por algum tempo, para que você o tenha de volta para sempre. Por que ele vai ser escravo para sempre? Não, agora ele é irmão em Cristo. Ele para sempre vai ser irmão no Senhor Jesus. Ora, tudo isso é muito precioso aqui nessa epístola. Como em toda parte também da Escritura, o que nós vemos aqui é que o pecado não é escondido, mas a culpa foi reconhecida. E uma vez que o pecado não é escondido e a culpa é reconhecida, vem a redenção, e a redenção aqui é clara. Paulo entra como substituto da dívida, do pecado de Onésimo para com Filemão. E não foi isso que Cristo fez por nós? E não foi exatamente ele quem pagou uma dívida que era impagável, assim como um escravo que não tem mais dinheiro para pagar o seu antigo senhor? Nós não tínhamos como pagar por nossa redenção, Cristo não entrou em nosso lugar. Ele não pagou, ele não chegou para o pai e disse: não cobre essa dívida, nem do Joel, nem da Maria, nem do Joaquim, nem do João. Cobre, ó Deus, essa dívida de mim mesmo, porque eu posso pagá-la, eles não têm como pagar. Paulo está dizendo aqui: Filemão, Onésimo não tem como pagar essa conta a você. Ele roubou, é verdade, ele saiu correndo, é verdade, mas não leve isso em conta, agora ele é seu filho, e tudo que ainda falta ser pago, eu pago no lugar dele. Põe na minha conta e não na dele. Então Paulo se coloca aqui como devedor no lugar de Onésimo, e ele está, portanto, ensinando algumas coisas também ao irmão que pastoreava parte da igreja de Cristo. E nesse momento é que Paulo diz: eu estou escrevendo isso, versículo 19, do próprio punho, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aqui Paulo dá, como dizem no jargão, antigo jargão militar, ele dá uma chave de galão aqui, né? Ele diz o seguinte: ô Filemão, se ele deve alguma coisa a você, lança isso na minha dívida. E eu vou pagar, eu estou escrevendo de próprio punho, eu estou assinando aqui que eu vou pagar. E eu vou pagar para que você nem seja lembrado por mim, que você me deve até você mesmo. Você estava indo para o inferno, você estava indo para a perdição. Quem pregou o evangelho para você fui eu, então se você é salvo, é porque Deus usou a minha instrumentalidade. Paulo está dizendo isso para ele aqui. Lembra, ô Filemão, que você também pecou, você tinha pecado e você foi perdoado. E aqui Paulo está dizendo: se eu não estou jogando isso na sua cara, por que você faria isso com Onésimo? E vejam bem, a exortação de Paulo
Filemão nem disse nada. Paulo bateu antes de Filemão fazer alguma coisa errada, né? Mas essa foi Mas ele bateu com carinho e com amor aqui, né? Finalmente nós chegamos à despedida, versículos de 23 ao 25. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A única diferença dessa lista para aquela que está no final de Colossenses é que Jesus, o justo, saiu daqui, né, que era mais um colaborador. Bom, Paulo confirma que essa carta era dele mesmo, porque ele queria, mais uma vez, evitar falsas cartas no meio da igreja, e por aí ele se despede. Nós sabemos que algumas igrejas já tinham sido iniciadas por Epáfras, né? A igreja dos Colossenses era uma delas. Por uma visão mais conservadora, estamos aqui falando da igreja dos Colossenses. Tinha sido iniciada por Epáfras, que estava preso com Paulo. Enquanto Epáfras estava preso com Paulo, ele era prisioneiro comigo, diz no versículo 23, então provavelmente era Filemão quem continuava na condução da igreja. Timóteo também tinha sido preso, nós sabemos disso porque lá em Hebreus 13, 23, fala do momento em que ele foi solto da prisão. Então Timóteo também tinha sido preso. A gente não sabe exatamente quais são as circunstâncias e por que essas pessoas foram presas junto com Paulo, embora alguns tenham se entregue à prisão para poderem auxiliar Paulo, como nós já lemos. Mas isso comprova que não foi apenas Paulo que sofreu aprisionamento por causa do Evangelho, mas muitos outros colaboradores da causa de Cristo também foram presos. Desde tempos imemoriais, a fala em nome do Senhor, a pregação do Evangelho, a leitura da Bíblia, a oração pública, tudo isso é alvo de muita perseguição e perturbação, de resistência neste mundo caído. Fala aqui de Marcos, né? Marcos é o primo de Barnabé, aquele mesmo Marcos que teve uma rusga com com Paulo. Paulo vai para um lado, Marcos vai para outro, Barnabé vai cuidar dele. Marcos é o que escreveu o Evangelho, ele depois se torna um grande servo do Senhor. O próprio Paulo depois reconhece, em outro texto, reconhece a grandiosidade da vida de Marcos como servo do Senhor. Aristarco é aquele que vem da Macedônia. Lucas, nós sabemos que manteve-se fiel até o final, é o médico amado, o autor de Lucas e o autor de Atos. Então vocês veem que só tinha gente de alto nível por ali. Menos Demas, que aqui ainda era um colaborador ativo da obra do Senhor, mas que nós sabemos por 2 Timóteo 4,10, que ele apostatou da fé, amou mais este mundo que as coisas do Senhor e foi embora da igreja, foi para o lado de Tessalônica e depois disso a gente não ouve mais falar dele. Paulo transmite os votos de saudação e roga a bênção sobre todos os irmãos. Na mesma graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que ele introduz, versículo 3, ele também acolhe todos a partir daquela introdução e da saudação inicial, e agora ele também se despede com a mesma graça do Senhor, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E vosso aqui já pluraliza de novo, ou seja, não é apenas para Filemão, mas é para Filemão, é para Áfia, é para Arquipo, é para toda a igreja que está na casa deles. E quem sabe se o Goodspeed e o John Knox estiverem certos, não o reformador, mas o autor do século XX estiverem certos, quem sabe toda a igreja de Laodiceia. Mas isso é uma ilação, né? Meus irmãos, concluindo essa epístola, nós podemos ver que a carta a Filemão, eu gostaria de fazer uma comparação muito livre, não exegética, mas muito livre. Ela me lembra muito quando eu leio, toda vez que eu leio a epístola de Paulo a Filemão, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo. Um pai espiritual, no caso aqui, tem 2 filhos, um que havia se perdido e outro que ficou.
aquele filho que se perdeu é resgatado e ele volta para casa. E o trabalho do pai aqui é um trabalho de ajuste entre os filhos por causa do amor de Cristo. E diferentemente da parábola do filho pródigo, os filhos aqui obedecem ao seu pai, ambos os filhos obedecem ao seu pai. E o que nós temos aqui é uma grande possibilidade de paz naquela igreja, que era do Senhor, mas que era dirigida e pastoreada por alguns desses homens. Paulo sabia que era escravo de Cristo, e isso o alegrava. Se você sabe que é servo do Senhor, nesse eufemismo das traduções da Bíblia, do Novo Testamento, saiba que você é escravo do Senhor, a sua vontade não pode mais ser sua. Você não pode mais dizer com respeito às coisas de Deus, eu acho, eu creio, eu quero. Você não tem vontade, a vontade é do Senhor. Mas Paulo se alegrava nisso, mesmo estando presos em algemas, o que não lhe importava mais. Ele não tinha mais qualquer tipo de preocupação em estar preso, pelo contrário, ele via naquilo uma oportunidade de pregar para quem ninguém mais poderia pregar. Na condição de escravo e na condição de prisioneiro, portanto, ele pede favores por um escravo na carne, um escravo humano que agora possuía a mesma alegria que Paulo possuía, que era a alegria de ser escravo de Deus, escravo do Senhor. E Onésimo volta com alegria para Filemão, assim como Paulo, sem se importar se ia ficar preso, humanamente falando. E o que nós podemos aplicar para levar para a nossa casa? Ora, perdão e aceitação não fazem a culpa sumir. A culpa precisa ser paga. O pecado precisa ser pago, precisa ser expiado. E somente depois de expiado, depois de haver pagamento, é que a culpa some. E foi isso que Cristo veio fazer por nós. Aqui há pecados, há faltas cometidas contra Deus e contra o homem. Mas o que há aqui é a narrativa da possibilidade do perdão e do sumiço das dívidas por causa do pecado. Segunda aplicação, pecado e erro cometidos precisam ser reparados. Eles precisam ser reparados na sua completude. Perdão é preciso, arrependimento é preciso. As duas coisas andam juntas. Não queira ser perdoado por Deus se você não se arrependeu. Você não vai ser perdoado por Deus se não se arrepender. Não queira ser perdoado pelo seu irmão se você não se arrepender. Se você disser, desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito, você não se arrependeu, você tem que saber o que você fez. Senão você não consegue se arrepender. Pecado precisa ser reparado, e perdão e arrependimento andam juntos nessa reparação. Terceira aplicação, o primeiro e mais importante perdão é o que recebemos de Cristo, obviamente. E quem é perdoado por Cristo, perdoa como Cristo. Se você não consegue perdoar, você não consegue andar com Cristo. Portanto, a minha sugestão é, converta-se, porque se você não consegue perdoar como Cristo, você não é cristão. Somos imitadores de Cristo em tudo, e não apenas naquilo que a gente acha bonitinho, cheirosinho, fofinho. A gente tem que imitar a Cristo em tudo. Mas Cristo só perdoa quem se arrepende, é o segundo ponto que eu falei, e não quem sente algum tipo de remorso. Não adianta ir até Cristo com remorso, temos que ir até Ele com arrependimento sincero. E a última aplicação, viva no padrão de Cristo. Viva no padrão de Cristo. Pense no padrão de Cristo, não se deixe levar pela vida deste mundo e pelo pensamento deste mundo. Haja no padrão de Cristo, não adianta você querer pensar como cristão e agir como não cristão. Enxergue o mundo no padrão de Cristo. Tome decisões no padrão de Cristo. Tudo que fizermos tem que ser no padrão de Cristo. Reverendo, mas eu nunca vou errar. Claro que vai, mas queira fazer tudo no padrão de Cristo. Viver, pensar, agir, enxergar e tomar as suas decisões no padrão de Cristo.
E esta carta só pode funcionar para Paulo, para Onésimo, para Filemão, para Áfia, para Arquipo e para toda a igreja que se reunia lá. Só pode funcionar se o padrão de Cristo for o mais elevado padrão a ser levado em conta. E como eu escrevi neste sábado, no dia de ontem, aí pelas redes sociais, o perdão faz sumir um escravo e aparecer um irmão. Que você guarde isso no seu coração. E aqui, meus irmãos, antes de orarmos, nós temos o encerramento, nesta última pregação, de uma série que começou no mês de janeiro, Cartas da Prisão. Passeamos por Efésios, Filipenses, Colossenses e encerramos hoje com Filemão. Está tudo lá na nossa playlist no YouTube. Se você quiser, pode ir lá começar a assistir. Existe uma sequência, embora você possa assistir os sermões independentemente, mas eles vêm ao longo desses textos. Que Deus abençoe você e obrigado por nos acompanhar nesse tempo. Nós vamos orar agora e logo em seguida a oração, nós teremos mais uma vez, como já aconteceu nesses últimos domingos, uma bênção cantada. Nós não estamos impetrando bênção apostólica nesse tempo em que não há culto público, há apenas a transmissão do sermão, mas um belíssimo hino da autoria de John Rutter e que alguns jovens da nossa igreja, da igreja presbiteriana, da nossa igreja, esta vez foi só da nossa, um pequeno coral que foi estruturado à distância para abençoar a sua vida com palavras da bênção da parte de Deus. Que Deus abençoe você. Eu vou orar com você neste momento e estaremos despedidos. Senhor amado, muito obrigado por tua graça, por tua verdade, por tua paz. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a também nos arrependermos e ensina-nos, ó Deus, a ter Cristo como nosso Senhor, o que quer dizer sermos absoluta e totalmente escravos dele. Que a nossa vontade se dobre diante dele e que a nossa vida seja contemplada por tua boa mão e por tua natureza santa. Alegra-nos o coração e ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos valorosos para a alegria dos teus filhos e para o enlevo do teu reino e da nossa própria jornada contigo. É no nome precioso de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Amém. Te